Let's go! Nossa, let's go, que chique! Olá, monstros! Tudo bem? Como vão vocês, criaturas? Eu estou aqui tentando fazer uma nova videoaula. Vão conseguir? Não tenho a mínima ideia. Mas vamos lá, né? Estou aqui no quarto da minha filha, então se vocês virem algum brinquedo, alguma coisa bagunçada, não se importem. Ela é que nem vocês. Relaxem. Ok. Qual é o nosso slide que nós vamos trabalhar agora? Se chama Como Estudar História, que eu já mandei para vocês. Mas onde está o slide, professora? Procura! Tá lá no Teams, tá lá no Face, se vira, ok? Vamos lá. Ai, mas eu sou do grupo sem internet. Se você é do grupo sem internet, isso aí já foi para você, tá? Então, relaxa duas vezes. Como estudar história? Nesse slide a gente vai ver os vários modos de se estudar história, beleza? Vamos lá. Pra gente começar a trabalhar isso, a gente tem que lembrar da época em que você era fofo. Sim, existiu uma época do mundo em que você era muito fofo. Todo mundo te amava. Aí a professora te entregava uma folhinha para colorir. E você, antes de pintar a folhinha, você ficava cheirando a folhinha. Eu só não posso dizer o que eu acho desse processo de você cheirar a folhinha, porque essa aula vai em canal aberto e eu não posso falar certas coisas. Estou me contendo aqui. Então, ok. O que a tua professora te ensinava? Ela pegava a folhinha, você pintava, mas ela estava te ensinando história. Que tipo de história ela estava ensinando? Ela estava ensinando uma história que tem um fato ou um acontecimento, uma data e um herói. Vamos pegar um acontecimento famoso. Descobrimento do Brasil. Muito difícil, né? Vamos lá. Com força a gente consegue estudar isso. E o que ela estava dando quando dava aquela folhinha para você? Ela te dava o acontecimento, ela te dava uma data e ela te dava um herói. Era isso que você fazia. Era isso que você decorava. E tem muita gente que odiava história por causa disso. Graças a Deus, isso acabou. Qual é a data do descobrimento do Brasil? 22 de abril de 1500. Tenho certeza que você não lembrava, porque o feriado é dia 21 de abril e não no dia 22. Por quê? Também não sei. Alguém souber, me diga. E nós temos um herói. Este é o herói. Pedro Álvares Cabral. Esse cara bonitão que tá aqui atrás. Sim. Eu pegaria? Não, com certeza não. Não faz meu tipo. Mas ele era considerado bonito na época dele. Opa. Ok. Então nós temos os três elementos que ela te explicava com a folhinha. Descobrimento, que é o fato ou acontecimento, a data e o herói. Hoje em dia, se estuda história dessa maneira? Graças a Deus, não. Por quê? Porque hoje em dia não importa só o descobrimento, só o fato. Você tem que saber o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois, que nós chamamos de causas e consequências. Dá para entender isso? Então, quando você junta as causas, as consequências, a data, o acontecimento e os heróis ou os personagens envolvidos naquilo, você tem todo um processo. E é esse processo que a gente estuda. Quais são as causas do descobrimento do Brasil? Cara, tem um monte. O pessoal do segundo ano vai reconhecer isso. Vocês do primeiro, quem sabe vocês se lembram disso. Mas eu não vou entrar nesse contexto porque não é isso que interessa, tá? Então tiveram várias causas e também várias consequências desse processo. Dá para entender isso? Então aconteceu um monte de coisa que influenciou depois tudo que vai acontecer. Vamos pegar o outro acontecimento famoso. Nós temos aqui Independência do Brasil, que também tem uma data e tem o herói. Data: 7 de setembro de 1822. E você sabe por quê? Porque é
Feriado, sim. E nós temos um herói. Quem é esse herói? É o Caio Castro. Reprise, novela das 6, hein? Dom Pedro I. E se eu souber só isso sobre a independência? Eu não sei nada. Porque isso aqui é praticamente nada. Então o que eu tenho que saber além disso? Você tem que saber o que aconteceu antes, você tem que saber todo o processo. O que aconteceu antes, que são as causas, e o que vai acontecer depois, que são as consequências. Tudo isso junto e misturado, nós vamos ter esse processo da independência do Brasil. Entenderam até aí? Não entenderam? Digam-me. Portanto, nós chegamos a uma conclusão nesse processo. Que a história não pode ser estudada isoladamente. Existem vários fatores sociopolíticos e econômicos que têm que ser vistos na hora de estudar esse passado. Dá para entender isso? Então, essa coisa de você decorar data, eu não decoro data, eu não sei data quase nenhuma. Esse negócio de decorar data, o nome do cara e ficar só preso nisso é uma bobagem. Beleza? Entenderam até aí? Ok. A parte 2 desse slide se chama pontos de vista. Não olhe nesse momento agora que tem gente que fica meio tonto quando eu faço isso daqui, tá? Então, fecha os olhos, quando acabar eu te aviso. Pontos de vista em história. É o nosso segundo tópico desse slide. Nós vamos pegar um fato com várias versões. Na verdade, nós vamos pegar um fato do passado com personagens que estavam ali, ou teoricamente estavam ali naquele momento. Nós vamos pegar esta data, que corresponde a um fato, que é o 22 de abril de 1500. Quais são os personagens que estão envolvidos nesse exato momento? Nós temos 2. Pensem, quase humanos. Nós vamos ter os indígenas e nós vamos ter os europeus e, no caso aqui, os portugueses. Estão vendo? Indígenas, portugueses, 1500. Para os indígenas, o que foi 22 de abril de 1500? Para os portugueses, o que foi o 22 de abril de 1500? Então vamos tentar confabular em relação a isso. Para os índios, pode ter sido uma invasão. Eles estavam lá, pelados, felizes, até que apareceu aquele povo, vestido, barbudo, de barco e fedido. Gente estranha. E falaram, essa terra é minha. E os portugueses? Ah, eles são europeus, eles são viajantes, eles estão desbravando o mar. E quando eles chegaram aqui, eles descobriram uma nova terra. Portanto, um descobrimento. Ok? Qual dessas versões venceu? Pensa um pouco. Óbvio, a versão portuguesa. Os portugueses venceram. E como que eu sei que os portugueses venceram? Você ainda fala descobrimento e você fala português. Mais do que isso, não dá para ser. Entenderam isso? Portanto, aqui nós vamos ter 2 relatos. A história de quem venceu e a história de quem perdeu. Só que a história de quem venceu é muito forte, porque quem vence conta a história da sua maneira, do jeito que ela acha ou acredita que foi. E é por isso que nós falamos descobrimento. Não mudamos ainda essa toada, porque nós estamos na versão do vencedor, que foi o português. E a história do vencido? A história do vencido, no caso aqui, o vencido foram os indígenas, a história deles ficou esquecida durante muito tempo. Portanto, o vencedor conta a história como ele quer. Essa história que o vencedor conta vai se tornar a história oficial. E é essa que às vezes a gente vai reproduzindo muitas e muitas vezes. É a história de quem venceu e não a história de quem perdeu. No caso dos índios, eles começaram a ter voz ali no final do século XX, que foram resgatando as histórias dos indígenas.
E aí nós temos também uma versão dos índios em relação ao que aconteceu. E realmente não é nada agradável. Mas e nós que estamos em 2020? Nós podemos falar de descobrimento? Não deveríamos. Nós podemos falar em invasão? Alguns falariam isso, mas também não deveríamos. Então o que a gente pode chamar o 22 de abril de 1500? A gente poderia chamar, em hipótese, poderia chamar de vinda ou chegada. Porque eles vieram, porque eles chegaram, eles não descobriram nada. Depois que eles chegaram, que eles foram invadir e acabar com tudo. Mas eles chegaram nesse momento. É onde uma cultura se sobrepôs à outra. A cultura europeia portuguesa se sobrepôs à cultura indígena. Isso quer dizer que a cultura indígena no nosso país desapareceu? Não. E é isso que é legal diante da cultura indígena. Os indígenas estão aqui, ó, do nosso lado. Eu vou dar alguns exemplos. Nós temos nomes de lugares que têm nomes indígenas, não são portugueses. Vou dar um exemplo. Jandirá, Itapevi, Carapicuíba. São nomes indígenas. São nomes indígenas. Então, Itapevi é pedra de alguma coisa, Jandira é mel de alguma coisa, eu nunca lembro como que é o Jandira, eu chamo de cidade favo de mel. E nós temos Carapicuíba, que é peixe comprido ruim de comer. E sem piadinhas aí atrás, tá? Porque eu moro aqui e não admito piadinha em cima da minha cidade. Beleza? Nós temos outros exemplos. Tem uma cidade no litoral paulista que é muito legal o nome dela, que é Itanhanhém. Itanhanhém. Pedra que fala. Ita, pedra. Nhenhen, que fala. Vocês não escutaram uma expressão assim, nhenhenhen, deixa de nhenhenhen, fala de nhenhenhen, nhenhenhen na minha orelha? Ou seja, ficar falando na minha orelha, nhenhenhen, nhenhenhen, ok? Tem até uma musiquinha de uma apresentadora mirim. Nhenhenhen, 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 nhenhenhen. É, ok? Na alimentação, a gente come mandioca, a gente toma banho todo dia, que é um hábito indígena. Ah, quer dizer que os portugueses eram porcos? Não, cara. A relação deles com a água é diferente com a relação de um índio com a água. Ali tá o rio, o índio já tá pelado mesmo, vai lá, mergulha. O português não tem esse hábito, né? Na Europa, né? Saindo da Idade Média, o asseio não é muita coisa interessante. A relação com a água é diferente entre os dois. Dá para entender isso? Portanto, nós tivemos um encontro de culturas, onde uma sobressaiu, mas a outra não desapareceu. Continuou na nossa essência. Beleza? O segundo ponto dentro das visões de história. Nós vamos ver a verdade dos fatos.